União Europeia contradiz o argumento do Trump e fala que, na verdade, não é o Zelensky o ditador, mas sim o Putin. Será que, de fato, pessoal, o Zelensky tem traços ditatoriais? Fala também, inclusive, do Elon Musk, que tece uma série de críticas e fala que se o Zelensky se diz tão popular assim, por que ele teme novas eleições, hein? Falar um pouquinho também, galera, sobre as palavras do Zelensky, sobre como que ele está enxergando esse momento do conflito, em um momento super importante em que Kate Kellogg, que é o representante nomeado pelos Estados Unidos para lidar com a paz Rússia-Ucrânia, fará uma visita ao Zelensky hoje. Enquanto isso, a gente tem o Trump anunciando que há chances muito reais de uma terceira guerra mundial e que, se fosse o governo Biden, a guerra já teria até começado. Garante também que, nesse momento, quem dará as cartas das negociações, das eventuais soluções para uma paz entre Rússia e Ucrânia, é o Putin. Vamos ver exatamente quais são os seus argumentos. Para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre o Pete Hegseth, que faz um pronunciamento muito polêmico envolvendo a redução dos gastos militares dos Estados Unidos na casa de 8% ao ano, ou seja, o papo dos Estados Unidos querer se alinhar com China, com Rússia, para uma desnuclearização e redução dos gastos militares. Parece que é algo verídico, enquanto a gente tem o Hamas fazendo parte ali, né, do acordo do cessar-fogo com Israel e devolvendo 4 corpos. Mas eu diria que de uma maneira bastante, vamos colocar polêmica para não colocar coisa pior. Enquanto isso, as pesquisas de opinião dão conta que o Trump vem perdendo popularidade nos Estados Unidos. Por que será, hein? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, recado rapidinho da nossa parceiraça do canal. A sua empresa, a sua marca está em perigo. Eu sei porque a minha também estava até pouco tempo atrás, porque eu não tinha um registro no INPI. Para quem não sabe, eu tenho uma empresa, professor Ricardo Marcílio, que tem todo um ecossistema ligado à educação. É canal do YouTube, é plataforma, só que eu corri o risco de perder por falta de segurança jurídica. Mas de verdade, quando você vai tentar fazer, é um processo lento, burocrático e extremamente difícil. Por sorte, a parceira aqui do canal, a Movon, ela agiliza todo esse processo para você. Então, se você quiser, galera, por um preço altamente competitivo, sem burocracia, registrar e ter uma garantia que a empresa, a marca vai de fato ser sua, link na descrição e conta com o serviço da Movon. Você não vai se arrepender. Bom, galera, então bora lá pro vídeo, ó. Como eu trouxe para vocês na introdução, a gente tem a União Europeia como um todo contradizendo as palavras do Trump. Bem um resumo bem rapidinho, porque analisamos nos vídeos passados. A gente teve os Estados Unidos oferecendo uma proposta de exploração dos minerais terras raras da Ucrânia, cerca de 50% dos minerais e 50% do lucro obtido das explorações desses minerais para os Estados Unidos, além de, claro, uma preferência de compra de exploração, ou seja, se uma empresa francesa, italiana, chinesa quisesse explorar o mineral na Ucrânia, a Ucrânia teria que avisar os Estados Unidos, e caso os americanos não quisessem, aí sim a outra empresa poderia explorar, e o Zelensky considerou que isso seria vender o país para os Estados Unidos, negando o acordo. Se a situação já não era boa, eu diria que depois do secretário do Tesouro americano ter visitado o Zelensky, e o Zelensky ter se negado a fazer esse acordo com os Estados Unidos, eu diria que a situação ficou ainda pior, com o Trump alegando que o Zelensky é um ditador, que ele é um comediante medíocre, que ele está destruindo a Ucrânia e que ele tem uma popularidade só de 4% e que inclusive não convoca novas eleições justamente por esse fator. O Zelensky falou que o Trump vive numa bolha de desinformação russa e o J.D. Vance, que é o vice-presidente dos Estados Unidos, falou que, olha, é melhor o Zelensky você tomar cuidado, porque sabemos que a Ucrânia depende muito dos Estados Unidos e que se você começar a criticar o presidente dos Estados Unidos, talvez não seja a melhor maneira de você garantir apoios futuros. Você vai se arrepender disso. Ou seja, fez uma espécie de ameaçinha. Trate bem os Estados Unidos porque vocês dependem dos americanos. Nisso, o Zelensky, ele poderia e está tentando se escorar na União Europeia. E a União Europeia, embora eu sempre traga para vocês, né? Situação grave ali. Crise política nos principais países. Na França, na Alemanha, situação de estagnação econômica, envelhecimento populacional, um sentimento de estagnação em relação às altas regulamentações ambientais, altas regulamentações sociais, o continente europeu não está na sua melhor fase, tanto econômica quanto política. Mesmo assim, a União Europeia está tentando dar a volta por cima, sabendo que vai ter que tirar dinheiro, sabe-se lá de onde,
para aumentar os seus investimentos militares, pelas próprias palavras dos Estados Unidos, que não vão apoiar mais com tanta ênfase o continente europeu, pensando muito mais na sua própria segurança e também na região do Índico-Pacífico, a União Europeia está tentando se mostrar como se fosse uma alternativa. O Zelensky, a gente sabe que os Estados Unidos estão um pouco, com um clima meio de animosidade aí com vocês, mas venham para o nosso lado porque a gente conta aí com uma unidade do continente europeu. E a União Europeia, por meio do porta-voz da União Europeia, deixou bem claro. Olha, o que o Putin fala, aliás, o que o Trump fala de que o Zelensky é um ditador é totalmente errado. O Zelensky foi eleito de maneira livre e justa e democrática. Já a Rússia de Putin não teve essas mesmas eleições. O próprio Olaf Scholz, por exemplo, que é, pelo menos por enquanto, o chanceler, o primeiro-ministro da Alemanha, garantiu também que nesse momento é muito errado e perigoso tirar a legitimidade do Zelensky, a legitimidade democrática. O próprio Keir Starmer, Reino Unido, que não está exatamente na União Europeia, mas faz parte do continente europeu, também garantiu que é errado fez uma ligação com o Zelensky e reiterou o apoio que o Reino Unido e que os britânicos dão para os ucranianos. Vale lembrar que os britânicos, junto com os franceses, mas eu diria que os britânicos até um pouco mais, tá? São os mais calorosos em relação a essa possibilidade de apoio. Vale lembrar que o Keir Starmer até cogitou colocar tropas britânicas em solo ucraniano como a forma de missão de paz, garantia de paz, como a forma de defesa do território ucraniano. Ou seja, percebam esse racha que vem acontecendo, político, militar, geopolítico. Enquanto isso, a gente tem as palavras do Elon Musk e dos assessores também dos Estados Unidos reiterando que sim, o Zelensky é um ditador. Os argumentos que eles utilizam estão ligados, primeiro, à Ucrânia não ter convocado eleições em maio do ano passado. A gente teve o Zelensky, desde o início da guerra, perseguindo e tirando 11 partidos políticos por supostas ligações com os russos. 3 deputados tiveram a sua cidadania também cancelada, justamente por supostas ligações também com os russos, e o próprio ex-presidente da Ucrânia, o Poroshenko, que também foi sancionado, inclusive com contas congeladas e coisa que o valha, justamente por supostas ligações aí com inimigos ucranianos. E aí o que os Estados Unidos fala, tá vendo? Isso é democracia? Talvez, poxa, se ele não gosta do que vem acontecendo, enfim, que tente conscientizar a população a não votar de novo nesses candidatos, que não goste do antigo presidente, mas você sancionar, tirar do jogo político um opositor político com a sua máquina pública e decretar uma lei marcial que impede a realização de novas eleições, não seria a atitude mais correta. Claro que a Ucrânia alega, pelo contrário, que numa situação de guerra você não pode você tem que abrir mão de alguns princípios democráticos, porque tem que realizar convocações ali de militares, tem que transformar alguns meios de produção em áreas que vão ser destinadas para a produção militar, você tem que abdicar de algumas liberdades individuais em nome do combate de um inimigo externo, que é os russos. Então, são os argumentos utilizados por lado a lado. Mas o Elon Musk, como um desses assessores, o dono aí do DOGE, que é o Departamento de Eficiência Governamental, primeiro falou que ele está disposto, como um dos métodos para reduzir os gastos públicos americanos, em fazer uma espécie de auditoria do dinheiro que foi cedido para os ucranianos. E de verdade, como eu venho compartilhando com vocês, os valores eles são muito discrepantes. A gente tem a Ucrânia falando que foi pouco mais de 100 bilhões. O Trump já chegou na casa de 350 bilhões e exige quase 500 bilhões em minerais terras raras, não para um futuro apoio, mas para pagar a conta do apoio que já foi dado. Ou seja, e o próprio Zelensky fala, poxa, mas mais da metade do dinheiro nem chegou aqui em solo ucraniano. Vai rolar uma auditoria para saber aonde foi parar esse dinheiro. O Elon Musk, por exemplo, compartilhou uma frase, colocando que se ele é tão popular como ele alega, porque o Trump falou que ele tinha 4% de popularidade e quase ele instantaneamente saiu uma pesquisa interna na Ucrânia que dava conta que ele tem 57% de popularidade. Falou, poxa, mas se ele é tão popular assim, por que ele não quer convocar novas eleições? Argumento claro do Elon Musk. Óbvio que o Zelensky vai falar que numa situação de guerra, com uma Ucrânia grande parte ocupada, sem saber de possíveis interferências russas do processo eleitoral, ficaria perigoso convocar novas eleições.
E também fez como se fosse uma espécie de provocadinha, alegando que o Zelensky não liga para a população, visto que em plena guerra, talvez vocês devem se lembrar, que ele fez um ensaio para a revista Vogue. E aí o Elon Musk compartilhou, tá vendo? Em plena situação de guerra, com crianças vindo a óbito, ele vai lá e compartilha um desses ensaios. Eu particularmente também achei bem ruim fazer isso à época, mas o argumento que ele utilizava era que o Zelensky, que ele queria expor para o mundo o que estava acontecendo na Ucrânia, já que as pessoas só tinham acesso a algumas informações manipuladas pela mídia. Lembra que ele tirou foto nos escombros, em áreas destruídas, com drones, mísseis e tal? Eu não achei muito de bom tom, né? Mas enfim, o Elon Musk fez grandes críticas também a essa medida. E o Zelensky, ele se pronunciou, porque depois que o J.D. Vance falou que era para ele tomar cuidado, não sei o que lá, ele até postou uma frasezinha no seu ex, né? Muito obrigado pelo apoio, dando a entender que é uma ironia dos Estados Unidos não estarem apoiando a Ucrânia, mas ele falou, olha, esteja bem claro, eu conto agora com a coragem do povo ucraniano, com a unidade do continente europeu e com pelo menos o pragmatismo dos Estados Unidos. Dando a entender que os Estados Unidos, ele até falou sobre isso, né? O mundo agora tem que se decidir. Ou está a favor do Putin, ou está a favor da guerra. Claro que essa dicotomia é criada pelo Zelensky, né? Deixando claro, tá bom? Então o Zelensky considera que se os Estados Unidos não agirem, pelo menos o que ele diz que é a maneira pragmática, os Estados Unidos estaria a favor do Putin, tá bom? Ou a favor da paz, né? Perdão. Estaria a favor do Putin, ou seja, a favor da guerra. Enquanto isso, a gente sabe, galera, que hoje vai ser um dia bem relevante, porque o Trump, apesar de reuniões com a Rússia, enfim, ele nomeou um representante, um general importante, Kate Kellogg, para ser o representante para lidar com as questões da paz Rússia e Ucrânia. E o Kate Kellogg fará visita hoje em solo ucraniano, para discutir com a Ucrânia algum tipo de possibilidade de paz. Penso eu, né? Ouvindo algumas demandas ucranianas, levando essas demandas para os russos, mas até já adianto aqui para vocês, deixando bem claro que quem dará as cartas do jogo é a Rússia, e não exatamente a Ucrânia. O Kate Kellogg, de todos os representantes, Pete Hegseth, do J.D. Vance, do Trump mesmo, aparentemente é o que está mais ali no meio termo, né? Ou seja, ainda aceitando algumas sugestões ucranianas, falando que pensa assim na defesa da soberania da Ucrânia e de todo o continente europeu, parece o mais comedido. Vamos ver o que vai sair aí. E aparentemente não foi nada bem. A coletiva que o Kate Kellogg daria junto ao Zelensky, ela foi cancelada. Eles só apareceram algumas fotos, dando alguns apertos de mão. E o próprio Mike Waltz, que é o responsável pela defesa dos Estados Unidos, alegou que a Ucrânia deveria baixar o tom e aceitar as condições que são propostas pelos Estados Unidos. Muito possivelmente se referindo à possibilidade de ceder as terras raras, como eu falei para vocês, em troca da garantia de segurança. Ou seja, aparentemente a última esperança, pelo menos enquanto a Ucrânia não aceita essa proposta americana, foi por água abaixo. Enquanto isso, o Trump também deu uma declaração polêmica. A gente sabe que o Trump, por incrível que pareça, ele tem o sonho de ganhar o Nobel da Paz. Inclusive, já deixou bem claro isso para pessoas ali do seu círculo próximo, né? E ele falou que, nesse momento, o mundo está à beira de uma terceira guerra mundial. Está muito mais próximo do que imagina. Inclusive, ele colocou que não está longe, que há chances reais. Segundo as palavras do Trump, em todo o mundo eu estou agindo, Estados Unidos, presidente, para acabar com as guerras, resolver conflitos e restaurar a paz do planeta. Eu quero paz, não quero ver todos mortos. Dê uma olhada nas mortes do Oriente Médio, entre Rússia e Ucrânia. Não há lucro para ninguém na Terceira Guerra, e nós não estamos longe disso. Com Biden, inclusive, mais um ano, a guerra seria inevitável. Ou seja, o que me parece é que o Trump está tentando evitar grandes conflitos internacionais a todo custo. Inclusive, se esse custo for algo que a União Europeia e os democratas e parte da sociedade americana considerem como uma coisa não justa. Poxa, a Rússia tá sorrindo, como eu falei, né, de orelha a orelha aqui, ó, só com as palavras do Trump. A gente teve, por exemplo, o próprio Dmitry Medvedev, que é um conselheiro de segurança do Putin e ex-presidente, inclusive, da Rússia, que ele deixou bem claro, olha, eu concordo 200% com as palavras do Trump. O Zelensky, de fato, é um ditador, entende? As próprias palavras hoje que o Trump deu para uma entrevista para a BBC reforçam bastante isso. O Trump deixou muito claro que a Rússia tem muito mais força na mesa de negociações e que está muito claro que na paz entre Rússia e Ucrânia, quem vai dar as cartas do jogo é a Rússia. O Trump já falou inúmeras vezes que a Ucrânia se meteu numa guerra que ela não podia ganhar,
principalmente sem apoio dos Estados Unidos, que os Estados Unidos repassaram muito dinheiro e a Ucrânia não aprendeu métodos, por exemplo, de batalha, perdendo ali equipamentos super importantes e caros cedidos pelo Ocidente, que parte do dinheiro simplesmente não apareceu. Enquanto isso, a gente tem o solo ucraniano ocupado em quase 20% pelas forças russas. E sendo sincero, mesmo com avanços tímidos, o avanço é constante. A Rússia continua avançando, principalmente na região de Donetsk. Então, o que o Putin colocou? Aliás, o Trump. É óbvio que o Putin vai ter que dar as cartas do jogo. A Rússia, ela tem hoje um avanço territorial super importante e é quem tem as condições de propor algum tipo de acordo de paz. Entende, né? Porque a Rússia, ela vai propor algo sabendo que ela está na vantagem do conflito. Não estou falando que a Rússia aqui, nossa, que sensacional que teve guerra, comprometeu os seus recursos, aumentou a sua dívida, uma série de sanções econômicas, não foi perfeito, claro que não. Mas é fato que no campo de batalha, a Rússia foi muito mais bem sucedida do que os ucranianos, que perderam, como eu falei para vocês, um território muito estratégico, que conecta a Rússia até o Mar Negro, passando por Mariupol, passando pela usina de Zaporizhia, passando pela Crimeia, que tem ali o porto e a base de Sevastopol, que tem solos muito ricos, parte, por exemplo, de terras raras, produção de grãos e cereais, entende? Então, assim, estrategicamente, sensacional, ponto de vista territorial, para os russos. Por isso que o Trump garantiu que é a Rússia que vai dar as cartas do jogo. Inclusive, quando foi perguntado se a Rússia ela queria a paz ou não, o Trump foi bem claro, olha, eu confio que sim, a Rússia está afim de fazer a paz. Falou, inclusive, que nesse momento, sim, o Zelensky tem baixa popularidade, apesar do que a União Europeia, a Ucrânia possam dizer, porque é impossível que um presidente tenha alta popularidade com todas as cidades ucranianas sendo demolidas. De novo, na interpretação do Trump. Não sei de onde ele tirou esse dado de 4%. Mas ele fala que não, o Zelensky não tem essa alta popularidade. Enquanto isso, galera, tivemos também uma notícia super relevante acerca do Pete Hegseth. Para quem não sabe, ele foi nomeado como secretário de Defesa dos Estados Unidos e colocou uma notícia super importante, tá? Segundo a mídia americana, ele está disposto a reduzir em 8% ao ano os gastos, não sabe-se quantos anos isso, tá? Os gastos militares americanos. É fato que uma coisa que preocupa muito, até por isso foi criado o DOGE, o Departamento de Eficiência Governamental, são os altos gastos públicos americanos. É o endividamento americano que cresce ano após ano. Isso já fez com que os Estados Unidos fossem rebaixados em agências internacionais, brigas, por exemplo, com a secretária do Tesouro na antiga gestão, teve que aumentar o teto da dívida pública, então precisa reduzir os gastos. É que eu confesso, nem eu, talvez nem a mídia americana e mundial, esperava que um país tão tradicional, que representa quase metade de todos os gastos militares do mundo, cerca de 40%, fosse escolher justamente a redução dos gastos militares. Porque redução dos gastos significa que a indústria bélica vai ser menos financiada, gerando menos emprego, pagando menos impostos, movimentando menos a economia local, entende? Mas mesmo assim, aparentemente é isso que os Estados Unidos vai fazer. A gente sabe que no passado recente, o Trump até comentou isso com China e Rússia, falando que estava disposto a fazer uma reunião entre esses três países, prometendo reduzir os gastos militares dos três países. Também prometeu que vai se reunir com os russos e chineses para tentar promover uma desnuclearização. Até trouxe para vocês a época que a China respondeu. Falou assim, Estados Unidos, acho muito bonito as suas palavras, mas vocês não são America First? Então façam primeiras medidas. Ou seja, o que a China falou? Os Estados Unidos hoje representam 40% dos gastos militares mundiais. Se você somar do segundo até o nono colocado, todos, é um gasto menor que o gasto militar dos Estados Unidos. Vai falar para a China reduzir gastos, enquanto vocês têm gastos exorbitantes? Ao mesmo tempo, a China falou, se você está me pedindo para reduzir as armas nucleares, saiba que 90% das ogivas estão na mão dos Estados Unidos e da Rússia. Sou eu, China, que tenho que abrir mão do meu arsenal nuclear? Então, parecia muito mais como se fosse uma espécie de tentativa. Porque eu falei, né? O Trump parece estar querendo ganhar o Nobel da Paz. Ah, vou resolver o conflito do Oriente Médio, vou resolver o conflito Rússia e Ucrânia, eu vou reduzir as armas nucleares pelo mundo, reduzir os gastos militares. Se parecia uma retórica para conter o avanço, o expansionismo militar chinês e russo, pelo menos por enquanto, parece que é uma proposta real.
Será mesmo, pessoal, que os americanos vão passar a gastar menos no setor militar de defesa? Deixa aí nos comentários. E para finalizar, pessoal, uma notícia bem relevante também, está ligado ao acordo entre Israel e Hamas, um cessar-fogo que está rolando, e que o Hamas fez ontem a devolução de 4 corpos. E quando eu falo 4 corpos, infelizmente não vivos, tá? A gente fala de um bebê inclusive de 8 meses, uma criança, a mãe dessas crianças e também um senhor, um idoso. Esses corpos eles foram devolvidos para Israel, inclusive num acordo que faz parte, né, do acordo de cessar-fogo, tanto pessoas vivas quanto pessoas que tenham falecido, mas o que chama muita atenção de novo é a maneira como isso foi feito. O Hamas, ele pegou ali e fez o transporte daqueles corpos em as palavras são ruins de falar na plataforma, tá? Mas encaixou, enfim, né? Pretos. Isso foi amplamente criticado pela ONU, pelos direitos humanos, porque você está expondo ali, galera, isso compromete muito, né? Até a própria saúde mental, a dignidade ali das pessoas, e fez questão também de fazer uma propaganda em cima disso. Quando os corpos eles foram devolvidos, o Hamas ele foi lá e colocou como se fosse uma espécie de pano no fundo, colocando a imagem do Benjamin Netanyahu com um dente de vampiro. E estava saindo sangue, porque o Hamas alega que esses 4 corpos eles foram tirar ali as suas vidas, justamente por um ataque de Israel. Ou seja, a culpa não é do Hamas, a culpa é de uma ofensiva israelense. Mesmo com todas essas questões, os protestos, essa família, né, do bebê, da criança e da mãe, foi um símbolo da resistência, ou da tentativa de resgate dos reféns. Por isso que mexeu muito, né, com a opinião pública de Israel. Enquanto isso, o Hamas garante que já está pronto para a segunda fase do acordo, que prevê a tirada de todos os militares israelenses do solo da faixa de Gaza e, em troca, claro, o Hamas devolver todos os reféns. O Hamas fala que está pronto. Como eu já apresentei para vocês, estou fazendo aqui uma adivinha, ó. Israel pode falar que aceita, mas que vai tirar todas as tropas e abrir mão da luta armada e deixar o Hamas comandar a faixa de Gaza, eu duvido muito, principalmente com o atual governo Benjamin Netanyahu. E para finalizar, pessoal, temos também o Trump tendo notícias um pouco negativas. A gente teve alguns dados que saíram acerca da aprovação e reprovação do seu presidente, do seu mandato, e o Trump está com 51% de reprovação, um índice que subiu em 5% em relação a janeiro. Professor, por que isso está acontecendo? É em relação à política de deportação? Não é, a população ainda apoia majoritariamente essas políticas. Professor, é por conta dos intervencionismos, da guerra Rússia-Ucrânia, da maneira como ele vem lidando com os Zelensky, Oriente Médio e tal? Não é ponto geopolítico também. O principal problema está relacionado à inflação. Como eu trouxe para vocês, em janeiro a gente teve um mês para os Estados Unidos de uma inflação muito elevada. Ah, professor, é culpa do Trump? Claro que não é, né? Porque a inflação de janeiro, ela não é medida exatamente por conta dos preços ou a consequência do aumento dos preços de janeiro, e sim dos meses anteriores. E a gente sabe que mesmo que fosse dos meses de janeiro, pô, o Trump ele acabou de chegar. Muito difícil você mudar a política pública de uma hora para outra. Mas a grande preocupação é os rumos econômicos, ou são os rumos econômicos. Segundo a pesquisa, saltou de 43% para 53% o conjunto de pessoas que acredita que a economia está indo na direção errada. Uma direção que prevê as sobretaxas de produtos mexicanos, sobretaxa de produtos canadenses, muito possivelmente uma guerra comercial se estabelecendo, e os Estados Unidos não conseguem se sustentar sozinho. Então, caso haja uma reciprocidade, isso pode minguar, isso pode reduzir o comércio exterior dos Estados Unidos, e mesmo que não haja reciprocidade dos outros países, é fato que os produtos vão entrar mais caros nos Estados Unidos. Como a indústria americana não consegue produzir tudo que os Estados Unidos hoje depende da importação, é natural que haja o aumento do preço para o consumidor final. Ou seja, como eu sempre falo, um dos pontos, talvez o mais importante, que derrubou o governo Biden e o governo Kamala foi a inflação. Se o Trump começar a vacilar muito com esse tema, pode ser que a sua popularidade comece a cair bastante. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.